Nesse bloco, vamos estudar as leis de Snell. Snell foi um matemático e astrônomo holandês que viveu nessa época, 1580 a 1626. A primeira lei de Snell é chamada lei da reflexão. Nós tivemos uma fonte de luz, incidimos essa fonte de luz no espelho, vamos verificar que a trajetória da luz refletida pelo espelho é calculável. Se nós representarmos a normal da superfície e medirmos o ângulo entre a normal e o feixe incidente, chamaremos esse ângulo de incidência. Se nós calcularmos um outro ângulo com a mesma intensidade para o outro lado, nós vamos obter o chamado ângulo de reflexão. A primeira lei de Snell diz exatamente isso. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Aqui estamos verificando mais uma vez um raio incidente, a normal da superfície do espelho e um raio refletido. Existe mais uma propriedade aqui que a gente verifica. O raio incidente, o raio refletido e a normal, ambos estão no mesmo plano. E a outra propriedade é que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Nós tivermos uma superfície não plana, por exemplo, uma superfície curva, vamos verificar que a lei de Snell continua válida. Só que nesse caso, a normal à superfície, ela vai ser diferente para cada ponto. Mas se calcularmos o ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, saberemos como calcular a trajetória de cada raio refletido. Algumas propriedades da reflexão. Existem dois tipos básicos de reflexão. A chamada reflexão especular, que acontece numa superfície polida, em que as elevações da superfície são pequenas em relação ao comprimento de onda. O outro tipo de reflexão é chamada reflexão difusa. Ela acontece quando a luz incide numa superfície rugosa. Nesse caso, os raios são refletidos em várias direções. A reflexão difusa também tem suas vantagens. Ela facilita, por exemplo, a visão noturna em uma rodovia iluminada por um farol. Aqui você vê um exemplo de uma superfície molhada, que tem uma característica predominantemente especular, e aqui nós temos uma superfície seca, que produz, então, uma iluminação difusa. Veja que a reflexão difusa facilita a nossa visualização da superfície da estrada. Mas as reflexões especular e a reflexão difusa são casos extremos. Na maioria dos casos, nós temos alguma coisa intermediária entre totalmente reflexiva e totalmente difusa. Um outro tipo de reflexão é a chamada reflexão interna, quando nós emitimos um raio de luz que, ao sair de um componente óptico, por exemplo, uma peça de vidro, ela atravessa essa superfície. Parte da luz é refletida de volta, uma fração pequena. Essa é a chamada reflexão interna. E ao penetrar no segundo componente óptico, essa luz também sofre uma pequena reflexão. É chamada reflexão externa. São frações pequenas, mas elas existem. Entramos agora na segunda lei de Snell, está relacionada com refração da luz. Veja esse efeito estranho, parece que esse objeto foi cortado, e aqui estamos vendo a dispersão da luz. Vamos estudar isso um pouco mais de perto. Estamos representando aqui alguns fótons que estão se propagando no meio, inicialmente com a densidade menor, e vão entrar no meio com a densidade maior. A velocidade nesse primeiro meio é maior do que será apresentada no segundo meio. Esses fótons estão alinhados de forma perpendicular à trajetória, formam, portanto, uma frente de onda. Quando eles penetram nesse segundo meio, a velocidade é menor e vejo que houve uma alteração nesse ângulo de alinhamento. Podemos notar melhor esse efeito se representarmos as frentes de onda. E note que o alinhamento muda quando os fótons entram no segundo meio. Essa animação deixa esse efeito ainda mais claro. Veja que a velocidade de propagação no meio mais claro é mais intensa do que a velocidade no meio
mais denso, representado aqui nesse cinza médio. Isso produz uma alteração na direção de propagação, que é perpendicular à direção das frentes de onda. Aqui a velocidade é maior e aqui a velocidade é menor. Esse efeito da refração pode ser observado aqui nessa figura. Nós temos um feixe de laser incidindo nessa superfície, parte da luz é refletida e parte da luz penetra no material. Há uma pequena alteração nesse ângulo, isso porque a velocidade de propagação nesse material aqui, que é um vidro, é mais lenta. Há uma nova reflexão aqui na superfície inferior. O raio refletido se propaga até essa interface e novamente sofre refração, saindo do meio mais denso para um meio menos denso. Nós temos então aqui um outro raio emergente. Para entender a lei da refração, vamos considerar essa figura. Temos aqui um raio incidente, anormal à superfície, temos aqui um raio refletido e o raio refratado. Nesse caso, estamos saindo do ar e entrando aqui no vidro, cujo índice de refração é maior do que o do ar. Algumas propriedades. O raio incidente, o raio refletido e também o raio refratado pertencem ao mesmo plano. O ângulo de refração, θ2, que é esse que está aqui, depende das propriedades do meio. Para entender um pouco melhor como funciona a lei da refração, consideremos essa figura. Nós temos aqui um meio menos denso e um meio mais denso, representado nessa cor azul. A propagação da luz acontece do meio menos denso para o meio mais denso. Há uma alteração no comprimento de onda, que passa a ser menor quando penetra no meio mais denso. A velocidade também nós já vimos que sofre alterações. Como as frentes de onda não se acumulam, nem são criadas e nem são destruídas na fronteira entre os dois materiais, então a frequência dessa onda ela não pode se alterar, ela tem que ser mantida a mesma. Se a frequência da luz, quando passa de um meio para outro, não muda, a velocidade da onda e, consequentemente, o seu comprimento de onda sofrem alterações. A frequência é calculada pela razão entre a velocidade e o comprimento de onda, e quando a gente substitui os valores do meio 1 aqui, nós chegamos nessa equação. Como a frequência é a mesma para o meio 2, nós chegamos à conclusão de que esse produto aqui tem que ser igual. O índice de refração vezes o comprimento de onda, um meio tem que ser igual ao índice de refração vezes o comprimento de onda no outro meio. E disso é possível extrair algumas propriedades. A razão entre os índices de refração, N2 sobre N1, é proporcional ao inverso da razão entre os comprimentos de onda respectivos, ou seja, lambda1 sobre lambda2, que por sua vez equivale à proporção entre as velocidades V1 e V2. Essas propriedades aqui serão úteis para a gente estudar algumas coisas. Para deduzir a lei de refração de Snell, nós vamos considerar aqui mais uma vez dois meios com densidades diferentes. Um primeiro raio é desenhado aqui, ele sofre refração. Para representarmos a normal, vamos também chamar aqui de θ1 e θ2, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Para a gente deduzir a lei de Snell, vou traçar aqui um segundo raio, paralelo ao primeiro, e vou representar aqui dois fótons. Considerando que eles estão na mesma frente de onda, a frente de onda será perpendicular a esse raio. Nós vamos agora fazer uma pequena animação, onde esses fótons vão se propagar durante um certo intervalo de tempo, ΔT. Como a velocidade do fóton é maior nesse meio menos denso, vai haver, então, uma diferença nas velocidades percorridas. Podemos calcular essa distância como o produto da velocidade vezes o intervalo de tempo, a mesma coisa aqui embaixo. V1 e V2 são diferentes. Quando nós representamos ainda as frentes de onda, vamos ver que ela mudou de inclinação. Bom, aqui nós podemos ainda verificar que esse ângulo θ2 é o mesmo ângulo que a gente tem aqui, e o ângulo θ1 é o mesmo ângulo que nós temos aqui. Nós temos então dois triângulos retângulos que têm uma hipotenusa comum, que nós vamos chamar de D. E a partir disso, nós podemos escrever que o seno desse ângulo θ1 é o cateto oposto, que é V1 vezes ΔT,
dividido pela hipotenusa, T. De forma similar, o seno de θ2 é o cateto oposto, que é V2 vezes ΔT, dividido pela hipotenusa, que é D. Nós agora dividirmos esses dois senos, nós vamos verificar que a razão entre esses senos está relacionada com a razão entre as velocidades, está relacionada com a razão inversa dos índices de refração. Com base nisso, nós podemos escrever a seguinte equação. O produto entre o índice de refração do meio de incidente vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao produto entre o índice de refração do meio refratado vezes o seno do ângulo de refração. Essa é a segunda lei de Snell. Para que a gente fixe melhor esses conceitos, vamos ver algumas propriedades aqui. Quando a luz é refratada de um meio onde sua velocidade é mais baixa, acontece uma redução do ângulo de refração. O ângulo de refração se torna menor que o ângulo de incidência. Portanto, o raio aproxima-se da normal ao plano de incidência. Já acontece o contrário quando você sai de um meio mais denso para um meio menos denso. Então, o ângulo de refração se torna maior que o ângulo de incidência, ou seja, o raio se afasta da normal ao plano de incidência. Agora nós vamos usar a segunda lei de Snell para explicar esse efeito estranho que a gente está vendo aqui. Aparentemente, esse objeto foi seccionado na superfície que separa o ar da água. Nada disso. Para a gente entender um pouco melhor, vamos representar aqui uma vista superior desse copo contendo água aqui no seu interior. Nós pensarmos aqui num feixe de luz que estaria saindo do centro desse objeto, atravessando essa superfície, nós conseguimos calcular a trajetória desse raio se nós soubermos a posição da normal e o índice de refração relativo entre esses dois materiais. Vamos pegar o segundo raio e representar aqui também. Vamos ver que a trajetória dele segue um ângulo ligeiramente diferente. Uma pessoa que esteja olhando para esses dois raios vai ter a impressão como se esse objeto estivesse nessa outra posição e fosse um pouco maior. Isso vai fazer que, na região onde a água está presente, a percepção da posição do objeto seja diferente da percepção que nós tínhamos quando a água estava ausente. Isso faz com que haja uma diferença nessas posições e explica esse efeito que nós estamos vendo aqui na foto. Existe um princípio muito importante na ótica chamado princípio de Huygens, que inclusive ele pode ser usado para explicar a reflexão e a refração. Ele diz o seguinte: todo ponto em uma frente de onda primária serve como fonte de pequenas ondas secundárias, também chamadas de wavelets. O envelope que envolve essas ondas secundárias forma uma nova onda primária. As ondas secundárias avançam com a mesma velocidade e frequência das ondas primárias em cada ponto do espaço. Fica mais fácil entender esse princípio com exemplos. No primeiro exemplo, estamos representando aqui uma frente de onda plana. Vamos considerar, então, várias fontes secundárias, todas elas tendo origem sobre a frente de onda primária. Vamos representá-las aqui. Se nós agora observarmos o envelope dessas ondas secundárias, vamos ver que eles formam também uma onda plana. E se mais uma vez colocarmos ondas secundárias originárias nessa nova onda plana que foi formada, vamos ver que uma terceira onda plana vai se formar, uma quarta, uma quinta, uma sexta e assim por diante. Então, nós conseguimos reconstruir a propagação dessa onda plana utilizando o princípio de Huygens. Esse mesmo conceito se aplica, por exemplo, com a onda esférica. Temos aqui uma onda primária, vamos representar uma série de ondas secundárias nessa onda primária e vamos procurar o lugar geométrico do envelope que tangencia essas ondas secundárias. E vamos ver que ele também tem a forma de uma onda esférica, agora com um raio um pouco maior. Podemos repetir o processo uma segunda vez e nós teremos como calcular o lugar geométrico da frente de onda que está se propagando. E esse efeito ele pode ser repetido tantas vezes quanto a gente queira, e nós temos condições de
representar a propagação das frentes de onda. Mas isso não se restringe apenas a ondas planas e ondas esféricas. Qualquer forma é possível, inclusive o da silhueta de pessoa. Nós tivemos a paciência de representar essas ondas secundárias em todos os pontos da superfície. Vamos ver que o envelope representa o lugar geométrico da frente de onda emitida por esse objeto. Podemos fazer a mesma coisa com as ondas secundárias geradas nessa segunda onda primária, e mais uma vez o envelope vai nos ajudar a prever a posição das ondas. E assim nós temos condições de calcular qual seria a forma da frente de onda que se propaga a partir de um objeto complexo. Esse conceito é um conceito gráfico muito usado no passado para se estudar a propagação das frentes de onda. É também a base de uma formulação matemática. Podemos usar o princípio de Huygens para formular as equações de Snell. Temos aqui uma frente de onda, está incidindo aqui no espelho. Cada ponto desse espelho dá origem a uma onda secundária, e essas ondas secundárias, estamos vendo aqui, as tangentes vão formar a onda refletida.